Graças a Deus, igreja. Vamos compartilhar um pouquinho do que Deus tem para falar com a gente através da palavra dele. A gente tem aprendido aí que quando a gente se reúne como igreja, aprender, fortalecer e refletir. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 66, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ou eu ouço, ao humilde e contrito de espírito, que teme e treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem, aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro, aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco, e aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram seus caminhos, e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Por isso, também escolherei um duro tratamento para eles, e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei e ninguém me respondeu, falei e ninguém me deu ouvidos, fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Amém? Deus tenha misericórdia de nós, né? Gente, eu queria conversar com vocês sobre esse tema aí. Ser ou não ser? Eis o cristão. Ser ou não ser? Eis o cristão. Fiz aí uma paródia aí da peça de Shakespeare, Hamlet, né? Ser ou não ser, eis o cristão. Quando a gente pega, por exemplo, o texto de Isaías, quando a gente olha para o profeta, né, falando, né, para o povo, quando você navega em toda a Bíblia, você percebe que sempre Deus levantou líderes, levantou pessoas dotadas de personalidades variadas, mas com o Espírito Santo sobre eles. E Deus sempre usou essas pessoas para passar um recado, para dar um alerta, para botar o povo de novo na direção que tinha se afastado. Não é assim que Deus faz? Sempre fez lá no Antigo Testamento e também usou o Novo também. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Hoje em dia Deus também levanta líderes, levanta homens e mulheres que se posicionam e fazem o papel de voz de Deus para aconselhar, para exortar, para botar de novo no eixo, caso a pessoa se desvie. Deus ele sempre trabalhou dessa forma. Os sermões, né, as mensagens, né, que os pastores ou que os líderes, dependendo da igreja, né, presbítero, diácono, seja lá o que for, Deus sempre usa essas pessoas que não são perfeitas, diga-se de passagem, são pessoas que são falhas, têm as suas falhas, mas pela misericórdia de Deus, Deus usa essas pessoas para dar esse alerta. E Deus usava os profetas do passado também, e usou Isaías. Agora, geralmente, a gente não gosta de ouvir quando a gente está errado. Estou mentindo? Ninguém gosta de receber um feedback, né? A gente brinca porque existe o atendimento, né? Tem gente que trabalha com atendimento de telefone, e geralmente lá a gente tem o feedback, né? Que é quando você senta lá, de tempos em tempos, e você fica ouvindo e recebendo aquele feedback do superior, fala assim, você errou aqui, e você ouve a tua voz, é pior ainda, né? Então, o feedback se faz necessário, e ele acontece, só que a maioria das pessoas não aceita o feedback. Eu e você, em muitos momentos, nós não aceitamos quando somos criticados. Os profetas, na época da Bíblia, né, na época da história do acontecimento bíblico, eles sofriam bastante. Quando você olha lá em Hebreus 11, que fala dos heróis da fé, aí fala que muitos não alcançaram a bênção, né? Aí fala, muitos foram cerrados ao meio. Lembram disso? Hebreus 11? Possivelmente, segundo a tradição judaica, certamente esse cerrado ao meio, o autor do livro de Hebreus, deveria estar lembrando do próprio Isaías,
porque segundo uma tradição judaica, Isaías foi martirizado, ele foi cerrado ao meio, por causa das suas profecias. Então o profeta, ele absorvia a mensagem que Deus dava para ele, e ele proclamava, e às vezes ele sentia na pele a proclamação dessa mensagem. Por exemplo, Isaías pregou um certo tempo despido, pelado. Isso era um absurdo para a época judaica lá. Ezequiel, ele comeu, né, ele fez a comida dele sob locais, né, que estavam com estrume, né? A gente brinca que Ezequiel comeu cocô, né? Mas na verdade ele não comeu cocô, ele fez o seu preparo, a sua comida em cima de estrume, porque a mensagem dele vinha desse sofrimento, dessa dor que o povo iria passar. Então, quando Oséias casa com uma prostituta, que Deus fala assim, vai lá e casa com a prostituta, mas Senhor, vai lá, porque é assim que eu estou me sentindo, eu, o Senhor. Então Deus, ele chamava os seus profetas. É interessante que muita gente hoje se autoproclama profeta, ou gosta de ser chamado profeta, mas não sabe quais são as consequências de um profeta. E biblicamente você lendo, o profeta ele sofria as dores da sua profecia. E Isaías teve esse sofrimento. Qual o contexto aqui de Isaías, gente? Para quem estuda um pouquinho de Bíblia, sabe que depois de Salomão, Israel se dividiu em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficou lá como a capital, Samaria, e o Reino do Sul, Jerusalém. Foi um racha que aconteceu depois de Salomão. E esses dois reinos, eles coexistiram. E tiveram, por exemplo, no Reino do Norte, praticamente todos os reis foram maus. E já o Reino do Sul ficou meio que intercalando, rei bom, rei mau. A gente lembra daqueles textos lá de reis que fala assim, e o rei fulano fez o que era mal aos olhos do Senhor, lembra disso? E recaíram as pragas, né? Recaíram aquelas coisas que vieram, né? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, fizeram o que o seu antepassado Jeroboão fez, e por aí vai. E o contrário, a mesma coisa, fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Isaías foi contemporâneo à destruição, provavelmente da destruição do Reino do Norte. Os assírios vieram por causa do pecado, eles não ouviram as vozes dos profetas, continuaram fazendo tudo que era errado, tudo que era contrário à vontade de Deus, aí vem a consequência do pecado. Aí os assírios invadiram, e os assírios tinham uma forma muito peculiar de invasão. O que eles faziam? Eles traziam povos de outros locais e jogavam ali dentro daquela nação. E aí havia uma mistura ali. Então, muito do preconceito que o judeu tem com o samaritano vem também disso, porque houve uma mistura ali. Então, o povo foi destruído na sua cultura, né? E foi se acabando. Isaías, depois de um certo tempo, começa a profetizar aí para o povo de Judá. E é esse contexto aqui. Ele começa a dar o alerta para o povo de Judá, para o Reino do Sul, falando para eles se consertarem, porque senão o fim viria. A gente sabe, não porque a gente prevê o futuro, mas porque a gente lê a Bíblia, a gente sabe que lá na frente, o que aconteceu? A Babilônia veio e levou cativo o povo do sul, o povo de Judá. E pela misericórdia de Deus, e porque Deus tinha um projeto para essa tribo, né, para esse reino, que é onde viria o Messias, esse povo não foi dizimado, eles voltam. É aí que surge a terminologia judeu, né, aquele negócio todo, que foi a tribo, o povo de Judá, né, que foi levado cativo. Mas aí essa mensagem é a palavra para uma outra mensagem. A gente vai centrar só nessa profecia aqui que Isaías trouxe. Então a minha mensagem hoje, gente, ela não tem tópico, eu não fiz tópico. Vai ser uma exposição sobre cada versículo que a gente leu aqui, e vocês vão ler comigo, vão me acompanhar nessa leitura e a gente vai conversando sobre isso aqui. Vamos lá? Quando você olha o primeiro versículo, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês estão me edificando? Este é meu lugar de descanso? Você vê que a primeira coisa que Deus faz aqui na sua mensagem é o quê? Ele se apresenta para o povo. E ele fala, olha, o céu é o meu trono. O que Deus está querendo falar com isso? Que ele é grande, que ele é soberano, que o céu não pode comportar, a terra, uma igreja, um templo, não pode comportar a glória de Deus. Ele fala de uma forma figurada,
que a Bíblia tem muito disso. Ele fala, os céus são o meu trono. E às vezes tem muita gente que equivocadamente fala assim, o céu então é onde Deus mora, né? Então, ali na rua nuvem número 5, esquina com a nuvem 7, eu vou subir com um ônibus espacial, vou até lá em cima, vou viajar durante 10, 15, 20, você pode viajar durante 100 anos, você não vai achar a casa de Deus, não vai ter lá uma porta com um número, Elohim, Jeová, não tem. É no mundo espiritual, é numa outra dimensão, isso aqui é uma figura de linguagem, assim como o inferno também. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu vi uma história em que um grupo de cientistas, eles estavam numa região glacial, uma região de muito frio, gelo, e eu não lembro exatamente o que eles estavam fazendo ali, eles estavam fazendo suas pesquisas, eles encontraram uma grande garganta, um grande abismo, e eles colocaram seus aparelhos ali para ouvir, medir temperatura, ver um monte de coisa. E houve um impacto muito grande naquela equipe de cientistas. Por quê? Porque eles começaram a gravar som de gemidos, lamúrias, lamentos, gritos terríveis, que eles interpretaram como se, caramba, nós escutamos o inferno. Porque o buraco não tinha fim. E eles ficaram descendo aquilo ali, tal, os fios lá, os sons lá, os radinhos, e eles ficaram assim, caramba. Gente, a gente não vai descartar a soberania de Deus. Deus, ele é Deus, o céu é o seu trono, ele faz o que ele quiser, mas o céu e o inferno não são nesse meio matéria que nós vivemos agora. Você pode cavar o buraco na terra, botar um tatu lá, cavar, o máximo que você vai fazer, o máximo, se você conseguir, que é impossível, é chegar no centro da terra e se queimar todo, que é calor puro lá, né? Dizem que é quase a temperatura do sol, é a temperatura do sol. É um negócio terrível. Não sei o que Deus queria fazer com aqueles especialistas, porque eu sei que mudou a vida de alguns lá. Deus, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas o inferno não fica embaixo da terra, assim como o céu, o reino de Deus, não fica lá na nuvem. É no mundo espiritual, é numa outra dimensão. Mas Deus aqui, ele começa a se mostrar na profecia, falando, eu sou grande, eu sou superior. Ele ainda continua falando que a terra é o estrado dos seus pés. Estrado é como se fosse um banquinho. A terra é o banquinho onde eu apoio meu pé. Tem um outro texto, que eu esqueci onde está, que fala que a nuvem é a poeira do pé de Deus. Então quer dizer que Deus tem um sapato? Qual o número de Deus? Figurado, gente. Imagina o calçado de Deus. 50 mil? Não tem número. É uma forma figurada de falar, de mostrar sua soberania. Aí foi o que eu estava conversando com a igreja, e sempre quando eu falo desse assunto, eu preciso tocar nesse ponto. Aqui nesse momento, gente, Deus estava começando a mostrar um outro aspecto de uma revelação que ele tinha dado há muito tempo atrás. Se você olha lá no Pentateuco, você vai ver Deus, você vai ver no início lá de Davi querendo fazer uma casa para Deus morar, lembra? A inocência de Davi, né? Fazer uma casa para o Senhor morar, e todo aquele movimento. Aqui no livro de Isaías, você percebe que Deus agora começa a mostrar um outro aspecto da revelação dele. Isso acontece na Bíblia. Isso é regra de interpretação, revelação progressiva. Esse aspecto dessa revelação de Deus que ele está falando aqui, é muito bem desenvolvida no Novo Testamento. A ideia de casa de Deus aqui estava começando a mudar. Você reparou? Volta aí para o versículo. Que espécie de casa vocês estão me edificando? É esse o lugar do meu descanso? Deus está falando assim, queridão, eu não vou caber dentro de uma casa que vocês vão construir. Os céus são a minha casa. A terra é o banquinho onde eu piso. Eu sou grande, tremendo, uma casa não vai me segurar. Ele está começando a mostrar um aspecto que foi desenvolvido, muito bem desenvolvido no Novo Testamento. Por quê? Porque hoje, teologicamente falando, quando você fala, estou indo para a casa de Deus, a gente entende o que isso significa. Não é pecado, mas teologicamente é errado. Deus não mora mais nesse lugar. O Novo Testamento, com a vinda de Jesus, isso acabou. E Isaías está começando a trabalhar isso, porque Deus está revelando isso para Isaías. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando nós saímos daqui, esse lugar deixa de ser a casa de Deus. Quando você está aqui e você é a casa de Deus, você é a igreja. E o local onde você está
é o local de culto, é o local onde você se reúne para adorar a Deus. Se essa igreja, Deus nos livre e guarde, por algum motivo foi implodida, acabou a Nova Esperança? Não, porque a Nova Esperança sou eu e é você. Onde nós formos e onde nós nos reunirmos, ali será a casa de Deus. Quando nós estávamos na casa do Francisco alguns dias atrás, com a família dele, ali era a igreja de Jesus. Ali era a Assembleia Batista Nova Esperança de alguma coisa, que eu não sei qual era o nome da igreja de vocês. Então, ali era a igreja de Jesus. Não era mais, não. Porque ali o povo de Deus se reuniu. E onde o povo de Deus se reúne, há cura, há restauração, Deus fala, há fortalecimento. Por isso que eu falo e repito, nunca deixe de congregar como igreja, porque no momento que você deixa de congregar como igreja, você está fadado a enfraquecer na fé. Tem gente que inverte, eu estou fraco na fé, por isso não estou indo na igreja. Possivelmente, você deixou de congregar como igreja, com o tempo você foi enfraquecendo na fé, é assim que acontece. Então Deus ali começa a revelar isso, começa a mostrar isso, mostrando todo o seu poder. Deus não mora numa casinha, a grandiosidade de Deus é infinita. Ele é o Deus que pode fazer o impossível na sua vida, Ele é o Deus que pode tirar esse cativeiro que você vive, Ele pode limpar você do pecado que por acaso você esteja vivendo, Ele pode te dar razão para a sua vida, Ele pode tirar você desse sentimento que está te escravizando, Ele pode te dar esperança para o futuro. Por isso que Ele falou assim, os céus são o meu trono, a terra é o banquinho que eu apoio meus pés, eu estou no controle, eu estou no controle. O mundo está desabando, mas eu estou no controle. Às vezes você faz algo que sai da vontade de Deus, descontrola tudo, é óbvio, mas Ele está ali no controle. Ele está falando para uma nação que estava se perdendo, e Ele está falando assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E Ele continua dando um alerta ao povo. Olha o que Ele fala no versículo 2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Não é por isso que elas vieram a existir? Pergunta o Senhor. Olha Ele mostrando a sua grandiosidade. Olha que interessante. Tem uma música que fala assim, mas apesar dessa glória que tens, não ligue para minha voz, tu te importas comigo também. Olha o que o texto fala aqui no versículo 2. A este eu ouço, a este eu estimo. A quem? Ao humilde e o contrito de espírito, aquele que treme diante da minha palavra. Ao humilde e ao humilde de espírito, ao contrito de espírito, aquele que treme diante da minha palavra. O que Jesus falou lá em Mateus 5? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. Humildes, pobres de espírito, contritos de coração, ou contrito de espírito, depende aí da tua Bíblia, e aquele que treme diante da minha palavra. Quem são esses humildes? Quem são esses contritos de espírito? Quem são esses que tremem diante da minha palavra? Apesar de toda essa glória que Jesus, que Deus tem, apesar de toda a soberania dele, por ele ser esse Deus todo eterno, o princípio e o fim, o primeiro e o último, apesar de tudo isso, ele ouve o humilde e o contrito de espírito. E aquele que treme, sabe o que quer dizer tremer nesse sentido aqui? É aquele que se submete à palavra de Deus, é aquele que obedece, é aquele que coloca a sua vontade, as suas ações, os seus desejos, de acordo com a palavra de Deus. Você entende o que o profeta, usado por Deus, está querendo falar para o povo? Sou soberano, sou tremendo, sou grandioso, mas eu ouço aquele que depende de mim, que é dependente de mim, humilde de espírito, pobre de espírito, dependente de Deus. Aquele que é dependente de mim, eu ouço. Aquele que
coloca o seu desejo, as suas atitudes, as suas vontades de acordo com a minha palavra, esse eu ouço, esse eu escuto. A pergunta que eu faço para você, não responda. Como que tem sido o teu relacionamento com o teu Pai celestial? Você tem se colocado numa posição de humilde de espírito, pobre de espírito, isso é, dependente dele? Você tem se colocado numa posição de que treme diante da palavra de Deus, isso é, obedece à palavra de Deus, se submete à palavra de Deus, submete a sua vontade, as suas ações, os seus desejos, porque tem muita gente que fala assim, não, é o que eu quero, a escolha é minha. Sim, em muitos aspectos sim, mas ela está pautada na palavra de Deus? O que a Bíblia fala lá, que eu cito sempre para vocês em 2 Coríntios 5, que aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas por aquele que morreu e ressuscitou. Então, em nenhum momento na sua caminhada cristã, você pode deixar que o seu eu domine a sua caminhada. Tudo que você fizer tem que ser pautado naquilo que Deus quer para você. Essa atitude, preciso tomar essa atitude. Senhor, é isso que o Senhor quer? Vai na palavra. O que Deus quer? Ah, Michel, eu não sei ouvir Deus. Então você precisa começar lá na base, no leitinho. Você tem que começar a conhecer o teu Pai. Você tem que começar a conhecer a Deus. Como que se conhece Deus? Pela palavra. Como que você vai saber o que Deus quer? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e a gente estava partilhando isso, eu perguntei assim, a pessoa, eu não consigo orar, eu não consigo ter intimidade com Deus, não consigo. Aí eu fiz um paralelo assim, você tem intimidade com a sua mãe? Tenho. Você conversa muito com o seu namorado? Converso. Você interage muito com a sua mãe e com o seu namorado? Interajo. Então, por que você não começa a fazer começa a tomar algumas atitudes diárias, para que você possa desenvolver um relacionamento com o teu Pai? Você não sabe como orar, porque você não está acostumado a falar com Ele, você não tem intimidade com Ele. No momento que você separar uma parte do seu dia, um exemplo, e começar a cultivar uma vida de oração, cultivar uma vida de comunhão com Deus, começar a interagir como igreja, você vai começar a saber e ter o que falar. Agora, no momento que você não tem, por que você tem intimidade? Já viu uma pessoa que você não tem muita intimidade? Se você fosse pontuar assim, por que eu não tenho muita intimidade com essa pessoa? Por quê? Aí você vai ver, eu não vejo quase ela, eu não falo muito com ela, eu só olho, dá bom dia, boa tarde, boa noite, só isso. Por quê? Você não tem intimidade. Agora, quando você começar a compartilhar coisas com ela, quando você começar a falar coisas com ela, você vai começar a criar intimidade. É uma troca. Então, você precisa ter essa intimidade com o Pai para saber o que Ele quer. Ser ou não ser, eis o cristão. Que tipo de crente nós temos sido? Lâmpada apagada ou lâmpada acesa? Ser ou não ser, eis o cristão. Será que a minha vida condiz com o que eu prego na igreja? Será que a minha vida condiz com a forma como eu ajo dentro da igreja? Será que eu sou uma coisa aqui e eu sou a mesma coisa lá fora? Ser ou não ser, eis o cristão. Quando você olha para a palavra de Deus e continua no versículo posterior, versículo 3, não fecha não. O que está escrito lá? Mas aquele, olha só, ele falou que ele ouve um determinado tipo de pessoa, já falei para você qual é. Ele bota um porém, mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem, que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro, aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco, aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Sacrifica um boi, sacrifica cordeiro, quebra oferta de cereal, queima incenso. O que isso tem de relacionamento um com o outro? O que isso tem a ver um com o outro? São ritos cerimoniais da época dele. São atitudes religiosas da época dele. Queima cereal, sacrifica boi, oferta. E ele compara, Deus ele faz uma comparação e fala assim, aquele que sacrifica um boi, para mim, é como o quê? Mata um homem, comete assassinato.
Aquele que faz isso é como quebrar um pescoço de um cachorro. O cachorro era animal impuro, assim como o porco. Então, quando quebra a cabeça do bicho lá, quando derrama o sangue lá do porco, era uma blasfêmia. Eram coisas detestáveis. O que Deus está falando para o povo dele aqui? O que Deus está querendo falar para você também, querido? Os atos de religiosidade, quando eles não condizem com a tua vida de crente no seu dia a dia, para Deus, é como se fosse o assassinato, é como se fosse a blasfêmia, é como se fosse a idolatria. O que fala lá em Apocalipse 21:8? Idólatras, assassinos, mentirosos, parará, 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 não herdarão o reino dos céus. A gente pega o pecado, a gente transforma ele em absoluto. Olha, assassinato, é só você dar um tiro numa pessoa. Olha, roubar, eu invadir o banco e roubar. Jesus, quando vem, ele começa a ensinar que muita coisa vai além do que a gente imagina quando a gente lê a palavra. Agora você vê aqui, atitudes religiosas, matar um boi, sacrificar um boi, trazer oferta de cereal, trazer o dízimo, cantar, participar, pregar, exortar, fazer ritos religiosos dentro da igreja. Dependendo de quem está fazendo e como está a vida dessa pessoa, Deus diz para esse povo e fala assim, para mim é como se fosse o assassinato, para mim é como se fossem as coisas mais detestáveis, para mim é igual a idolatria, não suporto essas coisas. Sabe por quê, gente? Existiam duas possíveis teorias aqui, ou o povo para qual essa mensagem está sendo dita, esse povo literalmente já praticava isso, que é bem provável, mas mais fortemente, que Deus via a hipocrisia daquele povo, pecados gerais, não especificamente esses, mas pecados gerais, que até tinha alguns desses, e que Deus fala assim, sabia da hipocrisia dele, fala assim, vocês estão fazendo rituais? Vocês estão me adorando dentro da igreja? Vocês estão fazendo muitas cerimônias, mas para mim a atitude de vocês é de idólatra, assassino, blasfemos, vocês estão praticando coisas detestáveis, eu não estou gostando nada disso. Como que anda a nossa vida, como cristão, no cotidiano, no geral? Como tem sido a nossa vida? Como temos caminhado a nossa caminhada cristã? Nós somos crentes apenas dentro da igreja? Como que a gente lá no trabalho? Estou batendo muito nessa tecla, estou sendo até repetitivo. Mas como tem sido a nossa vida lá fora? Será que só no momento do culto? Será que quando fala assim, vamos fazer um momento de comunhão, aí os irmãos abraçam, crente fedorento aqui do meu lado? Ou então alguma rixa que você tem com alguém, ou alguma prática espúria, fora daqui que você pratica, aí você é uma coisa dentro da igreja, e fora da igreja você é outro. Aí, às vezes, a gente, pousa de moralista, olha lá o pecador, aquele irmão lá, ó, aquele cara na TV fez isso, aquele fez aquilo, mas Deus olha para a nossa vida, conhece o nosso coração, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor dos céus, o trono, o trono de Deus está nos céus, Ele é todo poderoso, Ele conhece aqui dentro, eu não conheço a intimidade de todo mundo aqui, não sei o que está passando na mente de ninguém aqui, não sei, não tenho esse poder, mas existe alguém que está lendo cada entrelinha do que você está pensando agora, e a gente precisa olhar para dentro da gente e ver que tipo de cristão nós temos sido, porque os dias são maus, e como o pedido de oração da irmã falou, a igreja está com o filme totalmente queimado, Jesus, através da gente, as pessoas não dão valor, porque exatamente os crentes têm desmoralizado o nome de Cristo e de sua igreja. Às vezes a gente ouve, coisas, a igreja é isso, a igreja é aquilo, que a gente sabe que, as culpas são partilhadas, mas como será próximo da volta de Jesus? Já estamos vivendo muita coisa, mas quando Jesus voltar, como que vai estar a igreja? Como que vai estar a sua vida, quando Jesus chamar? O Marcelo Rezende, o repórter, morreu. Está no céu? Não está no céu? Não sei, não tem esse poder. Mas as atitudes dele, antes da morte, mostrou um caminho legal. Deus teve que pegar aquele homem, não sei a vida dele antes, não conheço, mas aqueles momentos ali, aqueles 5 meses ali de dor, de luta, aquele homem se aproximou. Deus faz muito isso, sabia? Deus faz muito isso. Aí eu temo e tremo
pela minha vida, e você deve tremer e temer pela sua vida. Será que nós vamos esperar Deus mandar um câncer, uma doença grave, para a gente se aproximar de Deus e ficar com Ele até o fim? Ou a gente vai se aproximar mais dEle enquanto estiver tudo bom? Já pensou nisso? Pô, será que Deus trabalhou na vida daquela pessoa, aqueles últimos meses, né, para tratar ela e levar ela com ela, né, levar a pessoa para a presença dEle? Não sei. Então a gente precisa rever os nossos conceitos cristãos. E ele continua no versículo 3. Eles escolheram os seus caminhos, e as suas almas têm prazer nas suas práticas detestáveis. Eles escolheram os seus caminhos, e as suas almas têm prazer nas suas práticas detestáveis. Infelizmente, muitos no meio da igreja escolhem essas práticas detestáveis e têm prazer nisso. Ficam felizes. Continuam no erro. O tempo passa, os alertas são dados, a palavra de Deus se torna cada vez mais evidente, mas temos prazer nisso. Será que isso tudo pode passar assim desapercebido e não pode ter nenhuma resposta da parte de Deus? Existe uma coisa que a gente aprende na Bíblia chamada justiça retributiva. Já ouviu falar? São as consequências dos nossos pecados. São as consequências das nossas escolhas. Você sabia que as nossas escolhas têm consequência? Elas têm. Se nós escolhemos coisas boas, as consequências são boas. Se nós escolhemos coisas más, as consequências são más. Quando Deus permite que o profeta fale isso aqui, olha o que ele continua no versículo 4. Por isso, também escolherei um duro tratamento para eles. Trarei sobre eles o que eles temem. Qual é o seu maior temor? Não responda. Qual é o seu maior medo? Qual é o maior medo que você tem na sua vida? Muitas pessoas hoje, elas vivenciam pavores terríveis. Mas por que essas pessoas estão vivendo esses terrores na sua vida ultimamente? Possivelmente é porque lá atrás elas escolheram alguma coisa detestável a Deus. E Deus permitiu que as coisas terríveis, o que ela mais temia, viesse sobre ela, por causa das consequências da vida dela. Eu posso dar vários exemplos aqui, porque eu não queria citar, mas eu posso citar muita coisa que você escolhe na vida e você se perde. Você escolhe uma namorada ou um namorado errado, lá na frente você vai sofrer. Aí você fica, mas por que, Senhor, por quê? Eu falei, porque você escolheu errado lá atrás, meu filho. Eu estou com uma cirrose, meu casamento está destruído. Você está escolhendo caminhar para o lado errado. Vícios. Mas eu fumei durante vários anos. Aí desenvolve um problema cardíaco ou pulmonar. As consequências da escolha. O pecado, o erro, ele não vem com uma cara bonita. Ele vem de uma forma sorrateira. Ele vem de uma forma muito disfarçada. Às vezes é uma troca de olhar. Dá aquele olharzinho assim, não tem nada a ver. Aí aquilo ali vai alimentando. Às vezes é você, 1h da manhã, no senhor Google. Aí você vai lá, abre o Google, aí você, o que pesquisarei neste momento? Aí você coloca lá, imagens, vídeos. Aí você tem o poder em suas mãos, como diz o desenho, né? Aí você tem o poder lá. Aí você escreve o que você quiser. Está tudo à sua disposição. É assim. Eu vi testemunhos, por exemplo, de quem é viciado em pornografia, e vários cantores, já falei isso aqui, vários cantores do mundo aí, né? Aquele cara que faz aquele filme que fez As Branquelas, aquele negão fortão, né? E ele fez o filme com o Sylvester Stallone, Mercenários, né? Aquele fortão, né? Esqueci o nome dele agora. Eu acho que ele está naquele filme do carinha, Todo Mundo Odeia o Chris, né? É o pai do Chris. Já viu o testemunho dele? Eu não sei qual é o grau de firmeza espiritual dele, mas ele estava pregando no dia que eu vi o testemunho dele. E ele estava falando do vício em pornografia que ele tinha. Assim como Kirk Franklin, né, que é um cantor gospel americano, pessoas que venceram a pornografia. Começa com uma coisa bem sucinta e aquilo ali acaba com a pessoa, destrói casamentos, destrói a moral,
é como se fosse um grande animal. O pecado é assim, os vícios são assim. Quem já foi viciado em drogas sabe o que eu estou falando. Quem já foi viciado em cigarro, em bebida, é uma coisa que começa bem boba, mas ela começa a corroer e destruir a pessoa. Então, quando você percebe que o mal está batendo a porta, fecha a porta para ele, fuja. Lembra de José do Egito? Se fosse um dia de hoje, desculpa a expressão, eu vou usar, boiola. Ele fugiu, saiu correndo daquela mulher. Ele correu, porque era a única forma que ele tinha para fugir daquilo ali. Agora imagina se aquele cara, não, eu vou dar um papo nela aqui. Não dava, era a mulher do governador lá, do Potifar, lá. O cara era um alto lá, escalão do Egito. Imagina a cena. E o cara saiu correndo desesperado. Já o nosso amigo Davi viu a mulher pelada e não aguentou. E você viu o que ele fez? Qual foi a consequência da vida de Davi? E ele alimentou o desejo dos olhos dele. E se você quer suportar a tua carne, se você quer resistir à sua carne, você está frito. Você tem que fugir dela. Resistir só do diabo. Carne, você tem que fugir. Lembra que Paulo fala assim, me fala a memória, Timóteo? Fuja das paixões da mocidade, jovem Timóteo. Fuja. Não dá para resistir. Fuja. Aí Jesus parafraseia. Se o teu braço te faz pecar, corta fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Não é literal. Você entende o que Jesus quis dizer? Sai pela tangente, desvia, porque isso vai te levar para a morte, porque o pecado leva à morte. Lembra de Tiago 1? Leva à morte. E muitos homens caíram nesse pecado. Se hoje você vive uma situação dessa, Deus ele pode te libertar. Amém? É por isso que você está aqui hoje, porque Ele pode te libertar, porque Ele vai fazer um apelo logo depois aqui. Olha o que Ele fala lá, por isso escolherei um duro tratamento para eles, trarei a eles o que eles temem, pois eu chamei eles, mas ninguém me respondeu, eu falei e ninguém deu ouvidos, é igual aqui, fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagradava, eu falei, mas eles não me deram ouvidos, eu gritei, não me escutaram. Deus está falando para vocês, vocês estão caminhando num caminho que vai levar à morte. Hoje a gente vive uma situação muito complicada no reino de Deus, no mundo cristão. É mais ou menos assim hoje que acontece, vê se eu não estou errado. A pessoa vai a Jesus, aceita Cristo, vou botar entre aspas aqui, Vinícius gosta, né? Entre aspas, a pessoa aceita Cristo, aí há um momento de emoção, não quer dizer que o momento de emoção é errado, não estou falando isso, mas quando é só isso, aí é complicado. Aí a pessoa vem à frente, aquele momento de emoção, fica um mês na igreja, 1 mês e meio, 2 meses, aí entra na classe de batismo, vamos aprender, aí vai lá, maravilha, estou cheio de gás, primeiro amor, glória a Deus, 3º mês, 4º mês, 5º mês, está lá, só tomando pancada do pastor, do tio Michel, né, e do líder lá da igreja. Aí vai lá 6 meses depois, mais ou menos, né, porque não tem um período exato, né, depende, 6 meses se batiza. Que aleluia, glória a Deus. Que belos hinos cantam lá no céu, por mais um remido. Ou então, eu nasci de novo, tem as músicas, né, aquela emoção, tudo, né, uma nova história Deus tem para mim. Então aquela alegria. Aí passa o batismo. 1 mês depois do batismo, isso é, 7 meses, estou simulando aqui, tá, gente? 7 meses depois, já começa a entrar na igreja assim. 8 meses depois, já não frequenta os cultos de meio de semana. 9 meses depois, já começa, não deu para vir no domingo. 10 meses depois, o que houve, irmão? Sumiu, tem 2 domingos que eu não te vejo. Eu tive que sair, fui fazer isso. 11 meses depois, não tenho mais tempo para ir para a igreja não, estou vendo um monte de problema, aí eu estou me sentindo, aí começa a vir os problemas, aí que a pessoa é provada, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, mas tem muitas pessoas que não fazem isso, então a pessoa vive seu primeiro problema após conversão, depois de 1 ano, estou dando uma simulação, gente,
Eu frequento igreja há 3 décadas. Desde 1985 que eu frequento a mesma igreja, esta. E eu já vi isso aqui e já vi em outras igrejas. É assim que acontece. Às vezes no tempo diferente, mas é assim. Quem é crente antigo vai assinar embaixo. Passa algum tempo, vive o primeiro problema, começa a cair na fé. Aí, volta ao início da nossa mensagem. Eu errado? Não. A culpa é do irmão. Irmão errado? Não, a culpa é da igreja. Não, sabe o que mais? A culpa é do líder, é o pastor. Não veio me visitar. Eu sumi e não veio me visitar. Ah, mas você foi naquele lugar, foi naquele... Não, mas se tivesse me visitado lá no 5º mês, talvez não acontecesse isso. Às vezes isso acontece em 5 anos de crente, 10 anos de crente. Estou pegando o exemplo de um novo convertido, mas é assim a realidade das igrejas hoje. Aí, lá na frente, se torna o quê? Um desigrejado. Uma pessoa que não tem mais prazer em congregar como igreja. E a culpa é de tudo e de todos, inclusive de Deus. A culpa é de Deus. A culpa é do Senhor, é de Deus. Porque me iludiu, me enganou. Faz até aquela música, me iludiu. E a pessoa está lá toda confusa. Mas por quê? Porque a palavra de Deus se torna uma verdade na vida de tais pessoas. Por isso, também escolherei um duro tratamento para eles, e trarei sobre eles o que eles temem, porque eu chamei, e ninguém me respondeu, falei, e ninguém deu ouvidos à minha voz, fizeram o que era mal diante de mim, e escolheram o que me desagrada. Então as consequências do pecado cairão sobre o povo, e caiu sobre esse povo aqui. Aí eu pergunto para a gente fechar, ser ou não ser, eis o cristão. Que tipo de crente eu tenho sido? Que tipo de cristão eu tenho levado o meu cristianismo? Eu dependo de outro para ser cristão? Eu tenho sido luz lá fora ou tenho sido uma lâmpada apagada? Eu sou aqueles que as pessoas olham como referência lá no meu trabalho ou não? Que tipo de marido eu tenho sido? Que tipo de esposa eu tenho sido? Que tipo de filho eu tenho sido? Que tipo de irmão eu tenho sido? Os novos decididos, a gente tem trabalhado em cima deles e falado só, o pecado é isso, o pecado destrói, o pecado ele vem como um cão, às vezes, espiritualmente falando, aparece em sonhos tentando te morder. Como já contaram testemunhos aqui, tive um pesadelo, Michel, como? Um cachorro veio e me mordeu, eu acordei e corri desesperado para dentro do banheiro para ver o sangue, desesperado, por causa da perseguição que o diabo faz, por causa da tortura que o inimigo faz, porque ele fica perseguindo. É necessário intimidade, é necessário caminhar com Deus, é necessário você ter comunhão com Ele, porque senão todas essas maldições infelizmente virão sobre o povo. Mas eu tenho uma novidade para vocês, e essa novidade está em Ezequiel 18, 30 e 32, presta atenção aí que eu vou ler para vocês. Olha o convite que Deus tem para você hoje, querido. Não seja como Judá, não seja como o povo do Reino do Sul. Quando eu falar, ó nação de Israel, você na sua mente aí, você troca para o teu nome, ou para a tua igreja. Tá? Toda vez que eu falar, ó nação de Israel, troca para o teu nome, pessoal, aí quando você estiver pensando, né, lendo com a sua mente, coloca o teu nome. Olha o que fala aqui, olha o convite que Deus faz para você, Ele te ama. Ele quer o teu bem. Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram. Busquem um coração novo, um espírito novo. Por que vocês deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Arrependam-se e vivam. Deus, Ele não tem prazer na queda de ninguém. Sabe por que Ele permite que o profeta vá, que o profeta morra,
que o profeta fale, que ele alerte, porque ele ama você. É por isso que ele fala por você, fala com você. É por isso que ele alerta você, porque ele te ama. Ele não quer te ver lá na frente sofrendo. Por isso que hoje dói, porque ele não quer que lá na frente doa. Coloque a sua vida diante de Deus, diante do Pai. Coloque a sua esperança diante dele. Seja aquele, tem um perfil da pessoa que Deus fala que vai ouvir, humilde, contrito de espírito, aquele que treme diante da palavra, aquele que obedece, que coloca o seu desejo, a sua ansiedade, de acordo com a palavra de Deus. Esse Deus ouve. Será que você tem orado e Deus não tem te ouvido? Por que será? Por que será que seus pedidos nunca são ouvidos? Por que será? Será que tem pecado? Não sei. A gente sabe que nem tudo que Deus, quando a gente pede, fala sim, né? Não tem essa utopia que Deus vai falar sim para tudo. Só o filme do Todo-Poderoso, né? Que o Jim Carrey pega todos os e-mails de oração e responde sim, 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 sim. Só no filme. Porque na prática não é assim que Deus faz. Ele apenas vai responder sim para aquilo que ele sabe que vai ser bom para você. Aquilo que não é bom para você, ele vai dizer não. E aquilo que precisa ser trabalhado ainda, porque você ainda não está pronto para receber, ele vai falar o quê? Espera. Sim, não, espera. Mas ele quer tratar as suas feridas. Porque como diz a música, se ele te der, ele é Deus. E se ele não te der, ele continua sendo Deus. Agora, ele pode transformar a sua maneira de viver. Quando Jesus ele entra na vida de um homem, quando eu falo homem genericamente falando, né? Quando ele entra na vida de um homem, ele transforma a vida de um homem. Você conhece pessoas que eram viciadas nos maiores tipos de vício. Jesus libertou. Por isso tem muita gente que fala assim, a igreja tem um monte de gente que já foi isso, já foi aquilo. Claro. Glória a Deus por isso. É na igreja que você vai encontrar esse tipo de gente. Eu não vou para a igreja porque está todo mundo errado lá. Graças a Deus, porque é lá o lugar dos errados. Porque lá é o tratamento, a cura e envio. Vai lá, vai trabalhar para Jesus. Uma vez uma pessoa bateu na minha porta e falou, Michel, estou em pecado. Estou desesperado, estou errado. Michel, o que eu devo fazer? Devo sair da igreja? Falei, de maneira nenhuma. É agora que você tem que entrar na igreja. Mas Michel, estou em pecado. Vai assim mesmo. Deixa Jesus te tratar. É óbvio que administrativamente, né, uma pessoa que tem uma prática específica, não vai chegar aqui na frente, assim diz o Senhor. É complicado, né? Mas a pessoa precisa congregar como igreja. Porque qual o papel da igreja? 1, 2, fortalecer, tratar. E a igreja não é perfeita. Pessoas vão pisar no teu pé, você vai se chatear. Quando você olha a história de Paulo, Paulo brigou com um parceiro dele, de missões. Paulo não queria que João Marcos andasse com ele, por causa de uma vacilada do João Marcos. E ambos continuaram cristãos. João continuou, autor do Evangelho, né, um grande homem de Deus. E Paulo continuou a missão dele, autor de mais da metade aí do Novo Testamento. Porque o teu erro, a tua falha, a tua falta, se ela for tratada, ele vai te dar a possibilidade de você abençoar outras vidas. Você lembra do que você já errou no passado? Já olha para trás, olha para o teu passado, olha quanta burrada você já fez lá atrás. Você já viu o que Deus já te livrou? Agora é o momento de você pegar todo esse conhecimento que você adquiriu e você ajudar outras pessoas. É você pegar o teu testemunho e ajudar outras pessoas. Você que já foi viciado em alguma coisa, você que já se perverteu em várias outras coisas, é você chegar para o mais novo na fé e falar assim, olha, isso aqui não vai te levar para o caminho aqui não é bom. Não é bom. O profeta vivia as dores da sua mensagem. Deus permitiu que você sentisse dores, e você que é novo na fé vai sentir muita dor ainda, para que lá na frente você seja moldado por Deus para uma missão específica. Quem olha para a minha vida e vê quem eu era na minha juventude, na minha infância, e olha para mim agora, impossível. Mas é Deus que molda de acordo com o que Ele quer. Quem imaginou que Michel estaria diante de câmera, diante de um púlpito, com pessoas observando, falando sobre Deus e Bíblia? Ninguém.
Um cara que não falava nem presente na sala de aula, Osmar, como que ele vai falar para pessoas? Não tem como. Mas Deus, Ele trabalha o perfil de cada um, trabalha as características de cada um para que você seja a igreja lá na frente e você trate as pessoas. Todo o teu conhecimento, você tem valor, querido. Você tem valor. Valor. Você foi caro para Ele, preço de sangue foi pago por você. Não deixe que falem que você não é, que você é isso e aquilo outro. Diante de Deus, óbvio que somos pequeninos, mas Ele, atrás da cruz de Cristo, atrás das vitórias que Cristo ganhou na cruz do Calvário, você é mais do que um vencedor. E você pode vencer e ajudar outros a vencer, mas seja igreja, não frequente igreja, seja igreja, porque existe uma diferença de ser e frequentar. Tem muita gente que frequenta igreja. Jesus te chamou para ser igreja, contribuir para o reino, gastar as suas energias no reino, perder o cabelo, ficar branco, criar rugas, gastar as costas para o reino. Não é fácil para ninguém ser crente, não é fácil. Você olha homens e mulheres de Deus, não é uma lei específica, mas você vai ver grandes homens e mulheres de Deus, você pega um certo tempo de ministério ou de trabalho no serviço cristão, o cara está acabado, a menina está acabada. Você conhece gente assim? As pessoas se gastam, mas é porque o nosso tesouro vai ser lá em cima. Aqui, você pode até, dependendo do caso, receber uma palmadinha nas costas, mas não espere isso, porque recompensa mesmo só lá no céu. Quando Jesus trouxer o teu galardão, e os livros forem abertos e forem identificados tudo que você fez, a Bíblia fala que as suas obras os acompanharão. Ouça a voz de Deus nessa noite, escute a exortação do Senhor a você nessa noite, e arrependam-se e vivam.